Eu quero compartilhar um texto com vocês. Ele é muito conhecido. O tema da mensagem de hoje é: quando tudo que tenho é muito pouco. Quando tudo que tenho é muito pouco. Eu não sei se vocês já passaram por situações como essas. Alguém já se sentiu diminuído alguma vez? Já? Alguém já disse para você que o que você tem não é suficiente? Seja dinheiro, seja habilidade, seja amor, seja paciência. Alguém já disse para você que o que você tem é pouco? E você realmente se sentiu diminuído e olhou para aquilo e falou: realmente é muito pouco? E fala: o que eu vou fazer com isso? É como assim entrar numa padaria, pode parecer um exemplo tosco, e você quer comer um cheeseburger, né? Um americano, fazer um lanche legal, e você olha para a sua carteira e tem R$2. Eu costumo falar assim: tem R$2. E você fala: o que eu vou fazer com isso? É muito pouco. Não dá para quase nada. Muitas vezes a nossa vida está exatamente dessa maneira, né, Luiz? Vi sua ministração domingo fantástica. Deus seja louvado, viu? Não pude estar aqui, mas Deus continua te agraciando, querido, com muita unção. E você olha para a sua vida e fala: poxa vida, mas tudo que eu tenho é isso é muito pouco, eu não consigo fazer nada com isso. Como que eu vou viver a minha vida dessa forma? Eu vou ler 2 textos para vocês básicos aqui do Evangelho, que falam sobre isso, e eu vou contextualizar essa história para vocês. Respondeu-lhes Filipe, isso está em João capítulo 6, versos 7 e 9, na sequência Mateus capítulo 14, 16 e 18. E diz assim: respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanta gente? No texto de Mateus agora, no capítulo 14, diz assim, verso 16. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, eles não precisam ir embora, dá-lhe vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E no verso 18 Jesus diz: então disse: trazei-mos. Amém? Todo mundo conhece essa história, todo mundo conhece esse fato. É um milagre fantástico de Jesus, a primeira multiplicação dos pães. Existem alguns detalhes importantes que circundam essa situação que eu quero mencionar para vocês. Antes desse fato ocorrer, Jesus recebe de volta os 2 discípulos que tinham sido enviados em missão. E eles saíram com a autoridade de Jesus para curar, para libertar os enfermos, para expulsar os demônios, e assim eles fazem. E saem pelas aldeias pregando o evangelho do reino e fazendo maravilhas no nome de Jesus. Aleluia! Que poder, que experiência extraordinária. E agora esses homens voltam, mas voltam cansados, só o pó, como a gente diz aqui, um mulambo, mas felizes. E encontram Jesus com quem? Com uma multidão em cima. Imagina aquele povo cansado chegando: meu Deus do céu, nós acabamos de chegar, não comemos nem direito, e essa turma está aqui. E era exatamente o que estava acontecendo. As pessoas vinham até Jesus porque Jesus, ele tratava a multidão com carinho. Ele se importava com as pessoas. E por ele se importar, as pessoas se aproximavam ainda mais, traziam seus pedidos de oração. Eu imagino que não eram nos bilhetinhos, mas eram aos tropeços, né? Um empurrando o outro, querendo passar por cima: agora é minha vez, agora é minha vez. De tanta gente que tinha para ser abençoada, tanta gente que tinha problemas, que queriam soluções. Mas Jesus olhou para os discípulos naquele momento e falou assim: não, vocês estão muito cansados, vocês não tiveram tempo nem para comer. Faz o seguinte: entra no barco e passa para o outro lado do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é linda, deve ter uns 18 quilômetros de largura. Você pega o barco, não está para você estar do outro lado, se não tiver vento contrário, e dá tempo de você se correr da multidão e fazer um lanche lá do outro lado. Não tem McDonald's, tá? Mas é rapidinho, você faz um lanche do outro lado e descansa. Só que quando a multidão viu que Jesus foi para o outro lado, imagine um lago, eles deram a volta a pé. E a Bíblia diz que eles estavam tão sedentos
que a multidão estava tão a fim de ser abençoada, tão necessitada, que eles chegaram primeiro que Jesus do outro lado. Jesus atravessando em linha reta, eles fazendo curva, e chegaram primeiro, uma multidão. E quando Jesus chega do outro lado, tipo assim, vocês já estão aqui? Mas Jesus não disse para eles, eu não tenho direito nem de descansar, eu não tenho direito nem de poder fazer meu lanche com tranquilidade? Será que vocês não entendem que eu também preciso de comer? Jesus não disse isso para eles. A Bíblia nos ensina que Jesus tratava a multidão com compaixão. Isso talvez seja uma das coisas que mais falte à igreja hoje. Entender o que é misericórdia, entender o que é compaixão. Uma certa vez Jesus chegou para os judeus e falou assim, olha, ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Existem pessoas que estão prontas para se sacrificar até ofertas vultosas, mas não têm coragem de sacrificar o seu tempo para dar atenção para uma pessoa que precisa. Jesus olhava para aquela multidão com compaixão, e mesmo sabendo que os discípulos estavam cansados, precisavam de comer, ele começa a ministrar na vida daquela multidão. A multidão aqui, irmãos, representa de forma clássica, de forma inequívoca, as nossas necessidades. Somos nós aqui representados. Olhe para essa multidão como você fazendo parte dela. Uma multidão que se apresenta diante de Jesus, numa situação naquele momento, que circundava aquela cidade, que cercava aquele povo, que fazia parte daquela realidade, mas nós também temos hoje uma situação que faz parte da nossa realidade, temos uma crise que nos envolve, tem uma crise institucional, política, moral no Brasil, financeira, enfim, econômica. Existe um cenário aqui à volta, mas as pessoas que estavam lá, elas se apresentaram para Jesus com carências emocionais, com carências afetivas. Elas se apresentaram para Jesus com carências da sua alma, e também carências físicas, necessidades de cura no corpo. Elas se apresentaram para Jesus também com dificuldades materiais, dificuldades financeiras. Elas se apresentaram com dificuldades espirituais, alguns estavam possessos de espíritos imundos, e eles se apresentaram a Jesus, foram levados para serem libertos. Eles também tinham carências relacionais, carência de atenção. Essas multidões continuam existindo. Essas multidões continuam se apresentando diante de Jesus. E Jesus não mudou. Jesus não mudou. A igreja de Jesus Cristo, em alguns lugares, ela pode até ter mudado um pouquinho, no seu comportamento, no seu trato com as pessoas, mas Jesus continua o mesmo. Jesus continua se importando com cada uma das suas carências, com cada uma das suas necessidades, e a Bíblia diz que ele começou a ministrar, e a Bíblia diz que todos que vinham até eles eram curados, eram libertos, e eu fico tentando imaginar, irmãos, essa dinâmica, porque nós tivemos aqui um culto fantástico, com um apóstolo que veio do exterior, quem esteve aqui veio, e depois para fazer ministração com um grupo desse, foi um sufoco, não foi? Subir aqui, cair a gente ali, segura aqui, escorrega ali, pá, segura e tal, puxa e ora. Irmãos, com um grupinho desse, lá tinha 5.000 pessoas. 5.000 pessoas querendo ser curadas, querendo ser tocadas, e Jesus gastando tempo com aquelas pessoas. Só que chegou um momento onde nós entramos agora na nossa ministração, quando tudo que tenho é muito pouco. Chegou a hora daquelas multidões que foram curadas, que foram libertas, que foram tocadas por Jesus, irem embora. Mas Jesus não te despede vazio. Jesus se importa. E agora era a hora de, poxa vida, o que nós vamos dar de comer para elas? Imagine se o apóstolo Lamartine chegasse aqui, no dia que nós recebêssemos uma conferência, como eu creio que ainda vai acontecer nessa igreja, um avivamento tão grande que as pessoas vão querer dormir aqui dentro.
e vão ficar um dia e outro, amém? Quem concorda, quem crê nisso, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor, eu creio. E vão vir para dentro da igreja e não vão querer sair, e aí o apóstolo chega, eu olhei para você, Luiz, vai ser com você, se eu te pegar para Cristo hoje, viu? Dá para eles de comer, prepara o lanche. Aí você olha para aquela galera, né? Não nesse templo, mas no outro, 2.500 lugares ocupados, mas parede e tal, do lado de fora, providencia o lanche para eles, não deixa embora sem lanchar, não. Queridos, foi mais ou menos isso que aconteceu. Não manda embora de qualquer jeito, não, vamos dar um lanche para eles. Mas, Senhor, como é que nós fazemos isso? Nós aprendemos pelo menos 4 coisas importantes nesse texto. E eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas é quem se dispõe a ofertar. Quem se dispõe a ofertar? O primeiro ensinamento é que está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. André, irmão de Simão Pedro, era um menino ativo lá, foi um dos primeiros a se converter, encontrar o Cristo, ele é seguidor de João Batista, e ele já vai correndo para chamar Simão, Simão, achamos o Messias, vem logo, eu quero te apresentar, foi logo contar a novidade. Então era um rapaz ativo, e ele já tratou de descobrir no meio daquela multidão de 5.000 pessoas, que havia um rapaz ali, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Por favor, não me perguntem como ele descobriu, o que ele estava fazendo, se ele estava verificando a bolsa das pessoas, mas ele descobriu naquele momento que havia uma pessoa, um garotinho, com 5 pães e 2 peixes. Eu posso dizer para vocês que aquele garoto estava com o lanche dele guardado. Ele foi prudente, saiu, falou, eu vou para esses eventos, você sabe como é que é. Começa a curar, começa a libertar, o povo empolga, passa o dia todo e eu vou levar meu lanche. E levou o lanche dele. Pode ser que 5 pães e 2 peixes tenham sido a sobra do lanche, não importa, era o que ele tinha. Mas aquele garoto tinha alguma coisa que no meio daquelas 5.000 pessoas ninguém tinha. Ele tinha o coração disposto a ofertar. Ele tinha o coração disposto a pegar tudo o que ele tinha. Era pouco. Por isso esse tema, era pouco, mas ele se propôs a pegar tudo e entregar em favor de uma causa, entregar em favor de uma obra. Eu só tenho isso para ofertar, mas 2 coisas eu posso dizer: eu estou disponível para ceder tudo que está nas minhas mãos, e eu estou disponível para crer que nas mãos de Jesus algo diferente pode acontecer. O que você tem na sua mão que ainda é pouco? Paciência é pouca, tolerância é pouca, compreensão é pouca, amor é pouco, fé. Mas você está disponível para ofertar? Você está disponível para colocar isso em favor de uma grande obra? Você está disponível para colocar o que você tem nas suas mãos para abençoar a outros? Essa que é a grande pergunta e a grande reflexão que nós fazemos nesse primeiro ponto. A disposição de se dar, a disposição de se doar, a disposição de se entregar. É muito comum encontrar pessoas que precisam de receber. Hoje, como pastor, e antigamente apenas como irmão Rubem, não mudou nada. Eu sempre encontro pessoas assim: eu preciso, eu quero. Tem alguma coisa de errado? Não, querido, você tem que correr atrás de sua bênção, sim. Mas você vai entender um dia que a bênção vai começar a correr atrás de você. Você não vai precisar mais correr atrás dela. Mas as pessoas querem receber oração, e você vai orar por aquelas pessoas, você vai doar o seu tempo. Eu só dou aquilo que eu tenho, e eu tenho as iguais 24 horas que você tem. Eu sou pai de 4 filhos, sou casado, eu trabalho, eu tenho o meu ministério, eu tenho coisas por fazer, estou sem empregado em casa, ela está de férias, eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu dou lanche, eu dou mamadeira, eu balanço o berço com um pé e dou a mamadeira com o outro. Eu sei o que é ter necessidade de usar bem o tempo.
Mas eu te pergunto, por que eu posso atender outras pessoas que não fazem parte da minha família? Eu estou dando exemplo comigo que é mais fácil, não que eu quero me exaltar, amém, irmãos? Mas é mais fácil falar da minha dificuldade pessoal. Eu só tenho 24 horas como você, mas eu só posso dar o que eu tenho. E se o meu tempo é pouco, eu falo, Jesus, eu tenho 5 minutos e 2 segundos. O que é isso para tanta gente? Quando eu tiro isso da minha mão e entrego na mão de Jesus, porque Ele olha para o meu coração ofertante, o meu coração disposto a doar, Ele transforma isso no tempo necessário para abençoar as vidas que têm que ser abençoadas. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Aleluia, glória a Deus. As palmas exaltam o Senhor, amém? Jesus precisava que alguém se dispusesse a abrir mãos, porque muitas vezes será preciso alguma coisa de nós, alguma coisa ofertada por nós, para que o milagre aconteça. Que tipo de milagre que você precisa na sua casa? Peço pedir para o Tchuco já colocar 1 Reis 17, versos 9, 13 e 14. Por favor. Aqui fala da história da viúva Sarepta. Elias, ele libera uma palavra contra o reino de Acabe, um dos reis mais cruéis, mais miseráveis da terra de Israel, aquele rei que não se importava em fazer aquilo que afrontava a Deus, e ele conseguiu ser pior do que todos os reis que vieram antes dele. Ele se casa com Itzabel, Itzbaal, que é Jezabel, filha de Baal, filha do rei que adorava Baal. E ele começa agora a adorar outros deuses, e Elias se levanta contra esse homem e libera uma palavra profética que diz: a partir de agora não cai uma gota d'água nessa terra, a não ser pela minha palavra. E a Bíblia diz que o Senhor fala com ele, fala: agora sai daqui, foge, vai morar ali no leste, perto do ribeiro de Querite, e lá eu vou dar ordem aos corvos para te alimentar de manhã e de tarde com pão, carne, e você vai beber da água do ribeiro. E ele ficou ali alguns dias, e depois o ribeiro secou. Ele falou assim: agora você vai levantar-se e vai para Sidom. Sidom é na região do Líbano, e eu vou dispor uma viúva para que ela tome conta de você. Eu falei: meu irmão, desculpe, ouvir a palavra de Deus é maravilhoso, mas ele quer falar assim: não, eu vou colocar uma viúva para tomar conta de você. Você tem que entender o que significava uma viúva naquela época. Uma viúva naquela época precisava de alguém que tomasse conta dela, amém? Assim que eles eram instruídos: cuide do seu pai até o final da vida. E não era comum o pai ter que cuidar do filho o tempo todo. O filho, depois de maduro, era ele que cuidava dos pais. Mas agora Deus vira para Elias e fala: olha, eu tenho um programão para você lá em Sidom. Sai daqui e vai para lá, para Sarepta, porque lá eu já designei uma viúva para tomar conta de você. Às vezes a ficha da gente não cai. Senhor, mas é de lá que vai sair o meu sustento? Ele não perguntou isso, porque tudo que eu tenho na minha mão é muito pouco. O que eu posso fazer com isso? E aquela viúva passava pela mesma situação, e diz assim o texto em 1 Reis, capítulo 17, verso 9: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Verso 13. Elias lhe disse: não temas, dizendo para a viúva, vai e faze o que disseste. Ela tinha um pouco de farinha, que ela ia cozer um bolo, ia comer com o filho, e segundo ela, depois morrer. Falei: não, faz o que você disse que vai fazer, mas primeiro prepara o bolo para mim, um bolo pequeno, e traze-o aqui fora. Depois você fará para ti mesma e para teu filho. 14. Prestem atenção, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Elias sabia quem era o Deus que ele servia.
Elias sabia que quando Deus designou a viúva, não importava se o que ela tinha na mão era muito pouco, mas ele sabia que ele tinha com ele a palavra profética para transformar aquele pouco no suficiente para cuidar dele, da viúva e daqueles que estivessem com ela, porque a palavra do Senhor é que nos faz prosperar no nosso caminho. Muitas vezes nós somos resistentes a entregar o que nós temos nas mãos, nós somos resistentes para entregar a Deus em oferta aquilo que está nas nossas mãos, mas Deus é poderoso para ampliar a sua oferta e multiplicá-la em bênção na vida das outras pessoas. Muitas vezes você não quer ofertar o seu tempo na sua casa para os seus familiares, você não quer ofertar o seu tempo de dedicação ao trabalho, muitas vezes por uma necessidade, você não quer dedicar atenção a pessoas que precisam, que estão atravessando uma depressão, você não quer dar uma ajuda financeira a alguém, enfim, seja o exemplo que nós citarmos aqui, muitas vezes nós somos reticentes a fazer, mas a palavra diz que a prosperidade vem com a palavra profética, a prosperidade vem com a obediência, a prosperidade vem com a entrega, e tanto no exemplo daquela criança que André encontra no meio da multidão, quanto da viúva Sarepta, eles entenderam que o que eu tenho na minha mão é muito pouco, e eu preciso da bênção de alguém maior do que eu. Quem é que pode abençoar aquilo que está nas suas mãos, querido? O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês, diz assim: mas o que é isto para tantos? Precisamos olhar para os nossos poucos recursos com os olhos de Deus. Quando nós começamos a olhar para as coisas que nós temos, para aquilo que Deus nos dá, para aquilo que Deus nos capacita, com olhos apenas humanos, nós começamos a sentir que nós somos insuficientes, às vezes despreparados, às vezes incompetentes para alguns desafios. Alguém já se sentiu assim? Eu já. Quando eu olhava só para o meu diploma e às vezes tinha coisas que eu não sabia responder. Aí eu pergunto para quem? Para os universitários? Não. Querido, muitas vezes na sua vida, tudo que você construiu, toda a excelência da sua carreira, toda a excelência do seu conhecimento, do seu intelecto, não serão suficientes para equacionar questões que vão aparecer diante de você. E você vai precisar de alguém maior. O que é isso para tanta gente? Jesus, quando ele olhou para os 5 pães de cevada e 2 peixes, ele viu o que tinha, ele viu a oportunidade, ele viu o material, a matéria-prima para o milagre. André e os outros discípulos olhavam para aquilo que ia faltar. Por isso a pergunta: o que é isso para tanta gente? Acontece isso na sua família? Poxa vida, mas se eu for socorrer fulano, não estão tendo nem para nós nessa crise, o dinheiro está faltando. O que é isso para tanta gente? Ah, não, mas se nós fizermos isso, vai faltar aqui. Se puxar o cobertor aqui, descobre a cabeça. Se cobre a cabeça, descobre os pés. O que é isso para tanta gente? É exatamente a situação. Onde você está colocando os seus olhos? É naquilo que você tem? Ou é naquilo que vai faltar? Jesus, como um sábio mestre, ele colocou os olhos naquilo que era mais importante, naquilo que pode gerar o milagre, naquilo que pode servir de instrumento de transformação para um milagre. E eu quero compartilhar com vocês que há instrução na palavra de Deus. A palavra de Deus não volta vazia. E diz assim, lá em Isaías capítulo 55, eu quero que coloquem para a gente a partir do verso 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra
que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. E ele continua dizendo o motivo da exaltação: saireis com alegria e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas, e em lugar do espinheiro crescerá o cipestre, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Esta é a palavra, este é o resultado que se produz quando a palavra de Deus é liberada sobre a nossa vida. Este é o resultado quando nós cremos que quando nós entregamos para Deus aquilo que nós temos, em cima de uma palavra profética, em cima de uma palavra orientada pela Bíblia, quando você busca em Deus uma direção, e o Senhor te libera a palavra, e você age sobre essa palavra, ela não voltará vazia. Mas a palavra também diz, em Salmo 32, versos 6 a 8, que o Senhor vai te ensinar. Como é que isso vai dar para tantas pessoas? Eu quero ler para vocês. Sendo assim, todo homem que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Tem dificuldade, suplique a Deus. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, elas não te atingirão. E ele fala para Deus: tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegre cantos de livramento. E no versículo 8 ele declara, Deus fala para ele: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Na outra tradução, esse final diz assim: eu te guiarei com os meus olhos. Muitas vezes você tem pouca coisa na tua mão, pouco recurso, e não sabe o que fazer. O que você faz? Eu busco a Deus, eu clamo a Deus porque Ele é meu esconderijo. Eu clamo a Deus porque Ele vai me instruir, porque Ele vai ensinar a mim o caminho que eu devo andar, e Ele vai me guiar com os seus olhos. Muitas pessoas que têm pouco na mão perdem o pouco que têm, é fato, porque o fazem sem orientação de Deus. Aquela criança no meio da multidão, não. De alguma forma ele sabia o que ele estava fazendo. Ele tinha visto Jesus curar, ele tinha visto Jesus libertar, ele tinha visto Jesus atender a famílias, possivelmente a viúvas que estavam ali no meio, órfãos desamparados. Por que ele faria diferente com os meus 5 pães e 2 peixes? Jesus quer mudar a nossa visão da impossibilidade, e o que você tem é o que Ele precisa para fazer o milagre. O último aspecto, ponto 2, há sempre uma promessa de vitória na escassez. Lá em Juízes, capítulo 7, versos 6 e 7 apenas, houve uma situação um pouco diferente. A contagem ao contrário, você pode colocar para mim, por favor. Juízes 7, 6 e 7. Gideão estava numa missão de livramento para Israel. E todo mundo sabe que ele saiu com 32 homens, mas eu quero dizer apenas o final. Foi o número dos que lamberam a água. Estou colocando aqui dentro de um texto, uma palavra dentro do texto, mas exatamente o que eles estavam fazendo. Levando a mão à boca 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos para beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, que eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Deus não precisa de muito, queridos. Deus precisa que você entregue para Ele, e que você creia que com o pouco que você tem, Ele pode te dar a vitória. Tem muitas pessoas dizendo aqui, entraram aqui dizendo isso: quando eu começar a ganhar mais, eu vou ofertar na igreja. Quando eu for promovido no meu... Eu estou falando de oferta comum, que é a oferta mais simples que nós temos para fazer para Deus, é a financeira. Se você acha que essa é a mais complexa, não é não. Talvez doa mais no bolso, mas não é. Quando eu conseguir isso, eu vou fazer aquilo. Quando eu promover, quando eu mudar, quando eu melhorar. Quer dizer, você está sempre esperando uma mudança de cenário para poder fazer alguma coisa que é significativa. O Senhor está falando com você: olha, com o pouco que você tem, eu vou te dar a vitória. Porque se você conseguir a vitória depois que você tiver muito, você vai dizer que foi pelo seu esforço. Você vai dizer que é mérito seu. Nesse ponto 2, como isso que eu tenho pode dar para tanta gente?
Você está em dificuldade, clame ao Senhor. Senhor, me instrua, me dê sabedoria, me ensine. Não deixe o meu coração se perder, não deixe eu me extraviar no meu próprio entendimento, não deixe eu me estribar na minha própria competência, não deixe eu achar que sou eu, por ser um bom administrador financeiro, que vou cuidar bem das finanças da minha casa. Não deixe pensar que através da minha pessoa e pelos meus méritos que isso vai acontecer, mas que eu possa entender que por mais que isso pareça pouco, que eu possa crer que na impossibilidade o Senhor vai agir. Amém? O item 3, rapidamente. Jesus dá para eles uma tarefa. Dá-lhe voz de comer. Um desafio que não pode deixar de ser ouvido. É um desafio que vem com sentimento de compaixão. Nós vivemos numa sociedade, queridos, que fica cada vez mais estranha. Você pode ouvir essa frase de Jesus e dizer assim: Jesus, como assim? Né? O que você está querendo dizer com isso? É brincadeira? Que história é essa? Dá a eles você de comer. As pessoas vêm cá, me contam os problemas e o Senhor fala para que eu os alimente, para que eu resolva o problema deles. Eu estou precisando de que alguém resolva os meus. O Senhor quer que eu resolva o deles? Mas por que Jesus faz essa confrontação? Porque o perfil egocentrista, egoísta das sociedades, ele não vem de agora. Ele vem se exacerbando, ele vem se mostrando cada vez mais intenso. E você vê uma sociedade hoje cada vez mais vazia, cada vez mais mesquinha, cada vez mais hedonista, que acha que o fim de tudo está no prazer. Uma geração cada vez mais selfie. Tem alguma coisa de errado tirar a foto? Não. Mas essa é a imagem de uma sociedade egoísta, que quer se apresentar, que quer se exibir, que quer se mostrar, que precisa de se autoafirmar, mas que não consegue se condoer com a dor do seu vizinho. Vocês estão me entendendo, irmãos? Entenderam que não é uma crítica, mas que existe um contraponto que deve ser analisado. Essa visão aqui é a visão de uma sociedade que está vazia dos seus relacionamentos, distanciando cada vez mais do relacionamento pessoal e valorizando mais o relacionamento virtual, o relacionamento à distância. Sabe por que o relacionamento à distância é bacana? Eu vou explicar para vocês. Porque quando a pessoa me perturba, eu bloqueio. Eu já aprendi a fazer isso. Se insistir, eu te bloqueio. Se insistir, eu te corto do meu Facebook. É fácil você se livrar do peso. Isso não é relacionamento. Hoje em dia as pessoas são superficiais. E quando Jesus, nesse terceiro ponto, ele fala: eu estou desafiando a você que dê a eles de comer. Jesus está dizendo que você tem que estar próximo da pessoa. Pague o preço, se sacrifique, se exponha, doe-se, esforce-se, faça alguma coisa que tenha significado, que não seja apenas virtual. Apresente-se. Quantos amigos da igreja você tem que estão vivendo em depressão? Eu ouço isso direto dentro da igreja. E a pessoa ficou trancada dentro de um quarto escuro e não saiu durante uma semana. E ninguém foi visitá-la. Ah, não, mas eu mandei um áudio para ela pelo WhatsApp. Bacana, vale sim, gente, pode mandar. Eu oro pelo WhatsApp direto e mando oração para tudo quanto é lugar. E recebo também. E hoje eu recebi palavras extraordinárias que a minha alma precisava. É válido sim, use esse instrumento como instrumento de Deus. Mas não se prive, não se abstenha, não se furte a responsabilidade de se apresentar pessoalmente. Vá tomar um café. Se a pessoa não tem o café para te oferecer, leve o pó de café, leve o açúcar por garantia e leve uns pãezinhos também. Vá tomar um café com aquela pessoa, se relacione, se aproxime, toque nas pessoas, não fique longe delas, tenha comunhão, não faça comunhão apenas de porta de igreja. A comunhão não é só aqui no templo. Quando nós estamos aqui na maratona de oração, toda quinta-feira, quando eu ministro, e Deus tem me dado a graça, a oportunidade, eu louvo a Deus por poder estar nesse púlpito pregando também, que é um privilégio santo, que eu louvo a Deus por isso. Eu digo para as pessoas: venham aqui para frente, venham aqui para frente. E normalmente eu estou ministrando não aqui de cima,
mas estou ministrando, andar devagar por causa do joelho, daqui de baixo. Sabe por quê? Porque eu sou igual a vocês. Título, é só título. Jesus me chamou, sim, eu tenho um peso, eu tenho sim uma responsabilidade como pastor. Eu fui chamado, isso é privilégio, como outros também foram chamados, e como você também foi chamado, mas nós somos iguais. Eu ministro daqui de baixo. Não estou fazendo referência à altura do púlpito, não é isso. Eu estou dizendo que nós somos iguais. Mas quando eu chamo as pessoas aqui para frente, eu tenho que subir uns 2 degraus, por quê? Porque senão eu sou baixinho, né? Eu sumo no meio da multidão. Eu vou ficar igual aquele garoto que estava com 5 pães e 2 peixes, mas eu chamo as pessoas para cá e falo, por favor, cheguem mais, porque senta todo mundo separado. Todo mundo longe do outro. Preciso de 5, 6 cadeiras do meu lado, porque vem para cá. E quando as pessoas chegam bem perto, eu falo, agora abre os braços, porque eu sei que ele vai esbarrar em alguém. Toca em quem está do seu lado. É seu irmão. Toca nele. E diz assim, eu te abençoo em nome de Jesus. Faça isso. Toca nele, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo. Você faz parte da minha vida. Eu sou corpo de Cristo com você. É isso que agora Jesus está falando nesse item 3. Vá você e dá a ele de comer. Você pode ter tocado numa pessoa hoje que ela nunca recebeu um toque de carinho. Você pode ter tocado numa pessoa que entrou aqui dentro dizendo, Deus, ninguém se importa comigo. E quando você toca nela e fala, eu te abençoo em nome de Jesus, você está dando para ela de comer. Você está dando para ela afetividade. Você está dando para ela carinho. Você está dando para ela bênção, que é muito mais do que uma bênção financeira. Você está dando de você para ela. Você está passando a sua energia para ela. Você está passando a sua identidade para ela. Eu te abençoo. Dê a eles de comer. Dê você. Dê você. Eu vou te levar na minha igreja, porque o meu pastor vai orar para você. Querido, eu tenho certeza que do apóstolo e da apóstola, elas até aqui embaixo onde eu estou, que eu fui o último a ser ordenado, todos vão orar por você com prazer. Mas Jesus está falando, é você que tem que dar de comer. Não fique esperando alguém chegar para fazer o milagre, mas você está sendo desafiado hoje. É pouco que você tem na sua mão. É pouco que você tem na sua mão. Veja o que nós vamos aprender agora então. Quando Jesus diz que Ele quer que você se envolva, Ele quer que você se importe, Ele quer tirar você do problema e te envolver na solução. Quando Ele fala, eu quero que você o alimente, você vai ficar cheio de dúvidas, sim. Senhor, mas o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Como é que se processa isso? Ele quer que você experimente o poder da multiplicação passando pelas suas mãos. Ele quer te capacitar a ser um multiplicador em situações de escassez. Dê a eles você de comer. E Ele continua dizendo, no 4º ponto e último, Senhor, nós só temos isso, e o que é isso para tanta gente? Jesus diz assim, traz para mim, aleluia, traz para mim, é pouco, traz para mim, você confia em mim? Belo Hashemera Handrikat Sosham Yahatsar, Miakodika Manakalsar, Rikuya Malekolebashaya Sario Komborikush, Dikamanikaria Samara, Siribekano Chai, Mishuri Kantari Mana, Renai Kolik Samari Kutizasa, Nekai Miuri Nemari, Reshena. Traz para o Senhor aquilo que você tem. Traz hoje para a mão do Senhor aquilo que você tem. Traz a sua incapacidade, traz a sua limitação. A sua esperança é pouca, traz para o Senhor. A sua autoestima está baixa, traz para o Senhor. O seu amor próprio está baixo, traz para o Senhor. A sua saúde, o seu dinheiro, a sua dignidade, a sua fé, a sua vontade de lutar, a sua força, a sua disposição, a sua sensibilidade, o seu amor é pouco. Traz para mim. Traz para mim. É pouco para você,
mas eu olho para aquilo que você tem, não para aquilo que te falta, porque eu posso transformar o pouco que você tem num instrumento de multiplicação extraordinário. Eu posso fazer a multiplicação passar pelas suas mãos, e essas mãos que estavam levantadas como mãos carentes, como mãos que não tinham o que ofertar, agora serão mãos abençoadoras, mãos que farão passar a virtude, passar a bênção, passar a graça para o seu próximo. Eu não posso por mim mesmo, mas eu sei quem pode. Traz para mim. O que você vai entregar para o Senhor hoje? O que você vai entregar para o Senhor hoje? Você saiu da sua casa dizendo que faltava. Senhor, eu preciso de uma bênção porque está difícil. Não está dando para dar conta das coisas. O que você vai entregar para Ele hoje? Já finalizando, irmãos. O seu desprendimento de ofertar, de entregar-se, não é mais só entregar alguma coisa. Amém? Provérbios 23, 26. Filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Muitas pessoas no Natal deram presente para muita gente, menos para o aniversariante. É o aniversário mais estranho, digo para vocês, que eu conheço. Porque no meu aniversário, quem entra na minha casa traz presente para mim. Já pensou chegar o pessoal na minha casa, Rubem, vem para o seu aniversário, chegar lá em casa, aí dá presente. Tudo bem, deu para os meus filhos, está em casa, eu até aceito. Aí chega lá, está lá a Dani participando da célula, de repente o Luiz aparece lá como convidado, vai ser muito bem-vindo, o Luiz. Está lá o Jefinho, aí começa a dar presente para eles no dia do meu aniversário. Eu falei, peraí, tem um negócio errado. O aniversariante sou eu. Todo mundo está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu pergunto para você o que você deu para Jesus. Qual foi o presente que você entregou para Ele? Não comemoramos o aniversário, dia 25 agora? A resposta está em Provérbios 23, 26. Filho meu, dá-me o teu coração. Quando você faz isso, você cria um ambiente propício para que o milagre aconteça. Aquilo que é pouco vai passar a ser suficiente. E você vai perceber que você que tinha uma carência vai se tornar abençoador de muitas pessoas conhecidas e desconhecidas à sua volta. Você pode continuar na posição de uma pessoa carente do meio da multidão, que se contentou apenas com a cura da sua enfermidade, que se contentou apenas com um emprego, que se contentou apenas com uma promoção ou com alguma outra bênção que seja procurando de Deus, que é lícita, amém? Mas você pode dizer, Deus, eu quero ser instrumento para que o milagre da multiplicação passe pela minha vida e alcance a outros. A escolha é sua. Amém? Para fechar, queridos, você pode dizer assim, pastor, se eu tivesse um pouco na minha mão, eu até levaria. Mas me tiraram tudo. Me deixaram sem nada. Não sobrou nem farelo. Até a minha esperança já morreu em mim. Eu quero que coloque um último versículo em João, capítulo 11, 25, que diz assim. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu quero dizer para você que mesmo que você esteja nessa situação de penúria, onde você pensa que você não tem mais nada para ofertar, que você no meio dessa multidão é aquele que não tem nem o farelo do pão, Jesus vai dizer para você, vem para mim, porque eu posso te ressuscitar. Vem para mim que eu posso te dar uma nova história. Vem para mim que eu posso te dar sentido e significado.